Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Jornal Alternativo, aqui pela Pax Universal. Como sempre, entrevistando uma pessoa que tem muita coisa para contar para vocês e ensinar para todos nós. A próxima edição do Jornal Alternativo, impresso, sai a semana que vem e tem, como sempre, muitas matérias interessantes, sempre divulgando coisas positivas e boas notícias. E uma coisa muito interessante que eu achei numa entrevista que eu fiz ontem com o Sérgio Areias, que é um radiestesia, que é o presidente da Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica. E ele falou uma coisa muito interessante. Disse, Roberto, você faz várias práticas espiritualistas, né? Mas você faz a maioria sozinho, né? Então, você tem que se organizar, se disciplinar para ter mais tempo livre e fazer práticas em grupos que são melhores, tanto de meditações como de orações, de várias outras atividades espiritualistas, são melhores para você e para o grupo inteiro. Eu achei isso bem interessante, como aqui na Pax Universal tem muitas atividades espiritualistas em grupos, eu indico para vocês conhecerem toda a programação da Pax e virem aqui com frequência, que é o que eu vou começar a fazer, seguindo a orientação do Sérgio Areias. Inicialmente, antes de entrevistar o Caio Fábio Portela, eu vou falar um pouquinho de uma coisa de meditação também, porque eu tenho ouvido muita gente dizer que está com muita dificuldade financeira. E tudo que nós dizemos que estamos com dificuldade, seja de saúde, seja financeira, seja de qualquer coisa, a coisa acaba se instalando muito mais na nossa mente e na nossa vida. Então, eu vou falar para vocês uma meditação para a prosperidade, criada pelo mestre Choa Koksui, que foi o criador da cura prânica, que foi o primeiro curso que eu fiz de terapias energéticas. E o mestre Choa dizia sempre que é fundamental para desenvolver a nossa prosperidade a gente fazer doações e fazer a meditação para a prosperidade. Ele dizia, ele já faleceu, né? Ele dizia que nós devemos doar 10% do que ganhamos sempre, porque assim a gente vai ganhar sempre um pouco mais. E a meditação para a prosperidade é assim: é dando que recebemos. Como semeamos abundantemente, colhemos abundantemente. Minha vida é abençoada com grande prosperidade financeira e material. O dinheiro flui para mim facilmente, constantemente e com grande abundância. O que eu invisto volta para mim multiplicado muitas e muitas vezes. Minha vida é abençoada com muita abundância, muita prosperidade e muito sucesso. Sou abençoado com imensa prosperidade e vivo uma vida de moderação, disciplina e espiritualidade. Sou saudável e muito feliz. Vivo intensamente todos os momentos da minha vida. Que cada pessoa, cada ser, seja abençoado com saúde perfeita, felicidade, prosperidade e espiritualidade. Com gratidão e muita fé, que assim seja. Mestre Choa Koksui. Como vocês ouviram, ele fala em abundância financeira, mas para viver uma vida de moderação, disciplina e espiritualidade. E que todas as pessoas, todos os nossos irmãos seres humanos, também sejam abençoados com saúde perfeita, felicidade, prosperidade e espiritualidade. Então, em vez de ficarmos falando coisas negativas, vamos trabalhar sempre falando com coisas positivas. Nosso entrevistado de hoje é o Caio Fábio Portela, que é um naturologista. E ele vai explicar muitas coisas para a gente aqui. Bom dia, Fábio. Caio Fábio. Agradeço o convite. E começa explicando um pouquinho o que é naturologia.
Bom, naturologia é uma formação em saúde, né, uma graduação que existe há 15 anos aqui no Brasil, e ela é inspirada em formações fora do país, né? Fora daqui, ela normalmente se chama naturopatia. Quando ela vem para o Brasil e vira um curso superior em saúde, ela muda de nome para naturologia, né? Então, a gente trabalha com as práticas integrativas, né? Dentro de uma formação inspirada na transdisciplinaridade, né? E é uma formação em saúde, né? Então, a gente tem as disciplinas de base da saúde, mas a atuação com as práticas integrativas, as medicinas tradicionais, né? Então, acho que é isso. E você tem várias atividades que você me falou, além de atendimentos no lugar que você atende com médico, com psicólogo, né? E você faz as suas práticas, mas você também tem atividades com o Dr. Fernando Binhardi, né? Então, fala um pouquinho das suas atividades de atendimento, que é no Butantã, né? E depois do trabalho no espaço lá do Dr. Binhardi, Florescer da Mata, né? Que chama? Isso. Então, desde que eu me formei, eu tenho me dedicado bastante a esse trabalho junto com outros profissionais de saúde, né? Um trabalho multiprofissional e, especialmente, tenho me dedicado à transdisciplinaridade, né? Que é um trabalho que o Dr. Fernando desenvolve na Unifesp no setor de transdisciplinaridade aplicada à saúde, né? Então, o setor ele desenvolve metodologias de trabalho transdisciplinar, né? A partir desse trabalho, a gente desenvolve modelos de ambulatórios, né? Tem um curso que acontece anualmente, que é o curso de diagnóstico arquetípico, que é um curso de formação em transdisciplinaridade aplicada à saúde, e depois tem um segundo ano desse curso, que é um curso de ambulatório transdisciplinar, né, onde os diferentes profissionais se agregam numa equipe transdisciplinar e atuam com essa transdisciplinaridade, atendendo as pessoas, etc., né? Então, existe esse impulso, né, que surge da Unifesp e que é incorporado pelo Centro de Ecologia Médica, que é um espaço que existe em Cotia, né, São Paulo, aqui próximo. E no Centro de Ecologia Médica a gente tem algumas atividades, como, por exemplo, o Ambulatório Florescer, né, que é um ambulatório inspirado nessa metodologia transdisciplinar, né, e que junta os conceitos de ecologia médica, ou seja, o resgate do contato, né, do ser humano com o meio ambiente e a integralidade da abordagem transdisciplinar, que a gente pode falar um pouquinho depois, né? O Dr. Fernando Binhardi, que é o criador e o proprietário do Florescer da Mata, é um especialista em doenças de pessoas idosas. Eu já o entrevistei para o jornal impresso e acho muito interessante o trabalho que ele faz para idosos. Inclusive, houve um tempo, não sei se ainda existe, tinha um curso, acho que era na Cinemateca, que tinha atividades de arte para pessoas idosas, atividades de artes, práticas corporais e meditação. Eu acho que isso é um trabalho bastante interessante para os idosos. E você também trabalha bastante com meditação, né, Caio? Sim, trabalho com meditação, já há alguns anos que eu pratico, né? Cerca de 10 anos eu pratico meditação. E tenho guiado um trabalho no município de Embu das Artes, né? A gente forma multiplicadores em meditação para atuar nas UBSs. Então, Embu é um município que investiu nessas práticas e que praticamente todas as UBSs já têm grupos de práticas integrativas, né, que incluem as práticas de meditação, né? Então, isso tem acontecido já há alguns anos, foi um trabalho iniciado pelo Fernando, né? E hoje eu dou continuidade nesse trabalho de formação de monitores em meditação lá no município de Embu das Artes, né? Também temos um grupo de meditação aqui em São Paulo, né, que acontece às terças-feiras à noite. Eu e Fernando conduzimos esse grupo, né? E então tenho esses trabalhos. E atuo bastante com meditação na clínica também, né, no atendimento, né? Hoje a minha linha é muito inspirada no processo da meditação, né? E eu uso as práticas junto com a meditação, né?
sou fã da meditação também há bastante tempo. Acho que é a única coisa que existe no mundo que serve para todas as pessoas. E não tem nada a ver exatamente com religião, é uma coisa absolutamente aberta. E acho muito interessante que hoje a meditação também está sendo transmitida para médicos, e já conheço vários médicos que também indicam a meditação para os seus pacientes, como a doutora Denise Menezes, que é homeopata e neurologista, e há vários anos ela já indica meditação para alguns pacientes que ela sente que estão precisando. E ela também dá cursos de meditação em postos de saúde da prefeitura, para médicos, para os funcionários em geral e até para os pacientes que vão no posto de saúde da prefeitura. E ela já me falou que os médicos estão gostando e muitos deles estão indicando também para os pacientes. Agora você falou que tem outros tipos de trabalho, né, para jovens meninas e meninos, né? Tem um trabalho que a gente conduz há algum tempo no Hospital das Clínicas, né, no Programa Saúde do Adolescente, né? Então, há 7 anos eu estou inserido dentro de uma equipe multiprofissional, né, que hoje a gente tem 3 campos de atuação com práticas integrativas, né, com naturologia, né? Tem um programa de estágio vinculado à universidade e a gente recebe os estagiários da naturologia da Embi Morumbi para o atendimento ao adolescente. É um serviço do governo do estado, é gratuito, né? Às quartas-feiras à tarde a gente tem um ambulatório de ginecologia da adolescente no Hospital das Clínicas, né, que atende meninas de 10 a 20 anos, né? Então tem psicólogo, tem médico, tem nutricionista, tem naturólogo. A gente tem a Casa do Adolescente de Pinheiros, né, que fica aqui na Rua Ferreira de Araújo, 789, em Pinheiros, que atende de segunda a sexta, né, em horário comercial. E às segundas a gente tem um horário diferenciado que inclui atendimento em naturologia, trabalho com horta, né, que é mais focado nas práticas integrativas, né, que fica das 15 às 19 horas. Né, e aberto para meninos e meninas de 10 a 20 anos. Né. E eles também praticam a jardinagem, plantio? Plantio, que jardinagem, legal, hein? Meditação a gente também insere, né, tem oficinas de yoga também. Tudo isso é aberto, é gratuito, né? Depois eu posso passar um contato para quem tiver interesse, entrar em contato para participar. O do Hospital das Clínicas, o Caio me deu o telefone, quem quiser mais informações desse trabalho, né, que tem de atendimento, né, no Hospital das Clínicas, que você disse o dia, né? O telefone lá, até para fazer a inscrição, para receber, né? Perfeito. É 3017 2017. E chama Programa Saúde do Adolescente, não é isso? Isso. E o outro, na Rua Ferreira de Araújo, é um posto do SUS, não é isso? Isso, que é um desdobramento do programa, é mais uma das casas do adolescente, né? E que recebe adolescentes de 10 a 20 anos, né? De ambos os sexos. Certo, então fala um pouquinho mais do teu trabalho, como é que é desenvolvido. Lá é uma espécie de sítio, né, do Fernando, que é o Florescer da Mata, né? Você disse que tem também um trabalho lá de plantio, de também trabalhar com... Lá no Centro de Ecologia Médica a gente tem desenvolvido uma horta com plantas medicinais, né, e hortaliças. Então, a ideia do ambulatório é resgatar também, né, o contato da pessoa que é atendida com o meio ambiente. Então, tem uma visita à horta, tem um resgate do contato, né? Que esse é o conceito de ecologia médica, né? Que saúde tem a ver com o resgate dessa parceria com a natureza, né? Como diz o Fernando. Então, existe esse conceito e o conceito da transdisciplinaridade, né? Então, quem é atendido no ambulatório passa basicamente, inicialmente, por 2 profissionais, né? Passa pelo naturólogo, que tem uma formação desespecializada, né? Uma formação mais focada na integralidade, menos no específico, e passa por um clínico que tem uma formação transdisciplinar, e a gente
dar um impulso multidimensional nessa avaliação, né? Então, o modelo transdisciplinar ele é um modelo de 5 dimensões, né? Um modelo que engloba uma dimensão física, uma metabólica, uma vital, uma mental e uma supramental, né? Então, as práticas e os profissionais são integrados nessas 5 dimensões, né? E tem uma lógica terapêutica que atende essa multidimensionalidade, né? Isso é transdisciplinaridade. E aí o atendimento tem datas, como é que é? Então, tem datas, né? Eu peço para entrar em contato para eu passar mais informações, né? Tem datas, tem o funcionamento todo do ambulatório que eu posso passar as informações para quem quiser, quem entrar em contato, né? Aí o contato é com você mesmo, para mais informações. Então pode o entrar teu comigo. contato, o telefone, o e-mail, para as pessoas poderem contatar com você e saber essas várias coisas que você faz, né? Certo. Meu telefone é 994563022 e o e-mail é caiofabium@gmail.com, né? Entre em contato que eu passo as informações, né? E principalmente em relação à meditação, tem muita coisa acontecendo hoje, né, Roberto? Acho que a ciência tem avançado muito nesse sentido, né? Isso está bem presente, né? E no Florescer da Mata é um dia por semana ou fica alguns dias lá? Não, o ambulatório ele ocorre um dia por semana em agendamentos. Então tem dias específicos, né, de agendamento que são feitos, né? E a pessoa também pode falar com você para, se quiser, fazer esse tipo de receber esse tipo de atendimento, né? Sim, pode entrar em contato comigo que eu encaminho para a pessoa responsável. E acho que é isso. Eu tenho os trabalhos com a dor também, né? Tenho trabalhado com pessoas com dor crônica, né? Inclusive a meditação tem um papel especial dentro desse contexto, né? Hoje a gente tem, assim, a ciência dá um nível de evidência super importante para as pessoas para a prática de meditação, como auxilia na condição de dor crônica, né? A gente tem um nível também dor crônica, meditação auxilia? Super, né? Então a gente tem nível de evidência assim A, considerado, né? Nível de evidência A para tratamento de dor crônica. Então a gente tem muita produção científica já sobre isso, né? Vários trabalhos, vários programas internacionais que atendem pacientes com dor crônica incluem a meditação, né? Então é bem importante isso. A própria pós-graduação em dor do Einstein já insere as práticas e já insere o conteúdo da meditação dentro da formação, né? Dentro da formação do profissional que é especialista em dor, por exemplo. E o Einstein, que você citou, é o hospital? O Hospital Albert Einstein tem uma pós-graduação em dor, né? E, inclusive, eu dou aula nessa pós e existe uma inserção de práticas, né, diversas, inclusive a meditação. Uhum. Agora fala uma coisa, como é que a meditação funciona para você? Também resolve seus problemas? A meditação é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente, né? É que nem tomar banho, como diz o Fernando, né? Banho uma vez por semana não funciona, né? Então, meditação é uma mudança de atitude interna, né, de postura interna. Quando a gente se dispõe a meditar, a gente se dispõe a primeiro ganhar controle atencional, né? Porque se a gente pensar, né, em questão de controle, talvez a única rédea de verdade que a gente tenha seja a nossa atenção, né? Onde está a nossa consciência, né? A gente exercita muito pouco isso, né? Então, a meditação é uma possibilidade de primeiro se conhecer, né? E segundo, ganhar rédea sobre esse universo mental, né? Sobre essas questões do universo mental. Se desidentificar disso, né? E ganhar alguma rédea sobre isso, né? Eu gosto de pensar que meditar é estar à disposição, né? Daquilo que eu não conheço, né? Um estado de abertura, né? E um estado de foco, de presença, né? Que tem que ser feito diariamente, senão não funciona, né? Senão não... É que nem banho, tem que ser feito diariamente. Uhum. E o trabalho que você citou também, agora há pouco, para moças e rapazes de 10 a 20 anos,
É na área de ginecologia? Isso, é na ginecologia da adolescente, né? E assim, isso no ambulatório de ginecologia do Hospital das Clínicas, né? Agora, as casas do adolescente é um trabalho diverso, né? A gente tem 29 casas, o programa tem 29 casas dentro do estado de São Paulo, que atende diversas questões, que não só ginecológicas, que tem atendimento psicológico, que tem atendimento nutricional, né? Então, tem várias questões da adolescência que são atendidas pelo programa, né? E na naturologia também a nutrição tem importância, né? Tem um trabalho de reeducação alimentar, etc., né? Diferente do trabalho do nutricionista, mas existe assim, uma interface com a nutrição, principalmente quando toca as medicinas tradicionais, por exemplo, a Ayurveda, que usa demais, né, da intervenção alimentar, da intervenção nutricional, né? A medicina chinesa também faz uso de alguns elementos. Então, o naturólogo acaba usando, sim, o trabalho nutricional, uma reeducação nutricional, né? E a formação de naturologistas, você falou que tem em Embi Morumbi e em outro lugar, ou é só lá que tem? A gente tem em Embi Morumbi e na Unisul em Santa Catarina, são as duas universidades que hoje têm naturologia, né? Uma graduação de 4 anos, e hoje também a gente tem uma revista científica, né, que é a Cadernos de Naturologia e Terapias Complementares, né, uma revista indexada, que a gente procura divulgar o conhecimento científico produzido, né, pela naturologia e pelos profissionais de práticas integrativas em geral, né, que publicam na revista. É o primeiro periódico brasileiro, né, que divulga, focado em práticas integrativas, né, e é isso. A naturologia vem crescendo nesse campo aqui no Brasil, né, mas é uma formação recente, né, 15 anos para uma formação é muito pouquinho, né. E você também tem um trabalho na Unifesp, né? Na Unifesp, junto ao setor de transdisciplinaridade aplicada à saúde, né, onde a gente faz essas duas formações, né, de ambulatório transdisciplinar e de diagnóstico arquetípico, que são cursos focados na transdisciplinaridade aplicada à saúde, né. E tem ambulatório gratuito lá também dessas atividades? O curso de transdisciplinaridade aplicada à saúde, né, no segundo momento de ambulatório, ele atende pessoas, sim, né? Existe um atendimento aberto às pessoas para o ambulatório transdisciplinar. Eu acho muito interessante que tem muita coisa boa acontecendo também em São Paulo, embora só sejam divulgadas coisas ruins. A própria Unifesp tem um ambulatório também do curso de pós-graduação de cuidados integrativos. Eu já conversei várias vezes com a coordenadora, Cici Fontes, e é um trabalho que eu achei interessante de ambulatório gratuito para pessoas com vários tipos de problemas físicos, mentais, e tem atendimento com médicos homeopatas, com vários tipos de terapeutas que fizeram o curso de pós-graduação dos cuidados integrativos, né? Então é muito interessante e também, claro, também tem práticas de meditação, práticas corporais. Eu acho que eu conheço também espaços particulares que hoje têm também atendimentos gratuitos. A Casa Urusvati, às sextas-feiras à tarde, atende também com médico, com médica, né? Porque a diretora, a doutora Marli, é médica, e com vários terapeutas atende gratuitamente nas sextas-feiras à tarde. E vocês podem procurar pela internet, Casa Urusvati, que vocês vão ver como a coisa funciona e como vocês podem se inscrever. Também conheço o espaço Lagitania, da terapeuta Rúbia Gaia, que também tem às sextas-feiras à noite um atendimento ambulatório gratuito, com atendimento espiritual e energético. Então tem várias coisas, mais o que a gente já citou, da Unifesp, né? Que são coisas interessantes e que não tem custos. E eu achei uma coisa também muito interessante, que o Sérgio Areias me contou ontem. Tem um local que
eu vou dar detalhes na próxima edição do Jornal Alternativo Impresso, que atende crianças gratuitamente, especialmente com problemas de ouvidos. E, curiosamente, eles estão atendendo já 100 crianças e também fazem atendimento para as famílias, né? Para irmãos, pais, mães, porque eu acho que é muito interessante trabalhar a coisa em grupo, né? Então, eles atendem gratuitamente cerca de 500 pessoas. Então, tem várias coisas interessantes que eu gosto de divulgar no Jornal Alternativo Impresso e também no programa aqui da Pax. Agora fala um pouco do teu atendimento aí para pacientes, que aí você tem a cobrança, que também é natural, que é no Butantã, né? Eu tenho um consultório, né, que eu atendo. Na verdade, eu atendo em 2 lugares. Eu atendo nesse consultório no Butantã e atendo no Intedor, que é um trabalho focado para pessoas com dor crônica, né? Então, eu procuro trabalhar bastante com fitoterapia, com terapia floral, bastante com as práticas de meditação, né? E essa tem sido a minha linha de trabalho já há alguns anos, né? E a meditação é um trabalho muito muito importante dentro do que a gente almeja como um processo curativo, né? Um processo onde a pessoa se reconecta, onde a pessoa se reequilibra, onde a pessoa transforma hábitos, né? Onde ela se recoloca no mundo de uma maneira diferente, né? Então, a doença ela surge dessa desconexão, né? E como é que a gente reconecta esse indivíduo, né? Como é que ele se reconecta? Porque, na verdade, o terapeuta ele é um facilitador, né? Quem faz o processo é o próprio indivíduo, né? Então, ninguém cura ninguém, né? Não existe isso, né? Cura é um processo que só acontece por autocura, né? Na minha visão. Né? Porque, em determinado momento, vai depender da escolha daquele indivíduo, vai depender da autonomia que ele conquistou, vai depender do quanto que ele se conhece e o quanto ele consegue exercer essa autonomia. Né? Então, é nesse foco, né, nesse foco transdisciplinar que eu procuro trabalhar a minha terapêutica. Eu acho muito interessante isso que você falou de autocura, porque eu lembro quando eu atendia com a cura prânica, várias vezes dava sugestões para as pessoas, os pacientes, fazerem algum trabalho em casa para complementar o que eles estavam recebendo de energia. E várias pessoas diziam, não, eu vim aqui para ser curado. Não existe isso de curador, existe esse termo que o Caio falou, facilitador. A ideia do terapeuta, do pessoal que trabalha com saúde, é ajudar a pessoa a se autocurar, né? Então, quando eu vejo alguém dizendo que só a sua terapia cura tudo, aí eu já não levo a sério, porque da mesma maneira que não existe remédio que sirva para qualquer tipo de pessoa que está com a mesma doença, também não existe nenhuma terapia que seja mágica, que seja milagrosa, e também não há curadores, há facilitadores. E o que eu acho interessante é que você falou também que você trabalha com médico, com psicólogo, acho que é no próprio consultório, né? Sempre, em todos os lugares que eu trabalho, eu tenho essa abordagem de trabalhar junto com médico, com outros profissionais de saúde, com físio, com psicólogo, né? Na dor, a gente procura fazer muito isso, né? O paciente com dor é um paciente que tem são quadros de alta complexidade, né? Tem muitas coisas envolvendo ali, né? E são coisas que precisam de uma atenção muito próxima, muito minuciosa, né? Às vezes tem um componente físico que, se não for olhado rapidamente, pode colocar em risco a vida daquela pessoa, né? Então, a gente precisa resgatar essa integralidade, né? Então, eu incorporei bastante isso no meu trabalho, né? Como a gente resgata a integralidade, né? Porque cada profissão de saúde, ela dá um zoom, ela foca mais em um aspecto ou uma dimensão ou alguma parte da terapêutica do ser humano que é importante, né? Se tudo isso for amarrado dentro de uma complexidade, né, isso que a transdisciplinaridade faz, ela procura situar, né, as intervenções dentro de uma lógica complexa,
a gente pode aproveitar o impulso, né, de cada uma dessas disciplinas, de cada um desses profissionais, de uma maneira muito bonita, né? Então é bem legal essa abordagem por conta disso, por conta desse resgate da complexidade do ser humano, né? Na naturologia, por exemplo, a gente não usa paciente, né? A gente não usa o termo paciente, a gente usa o termo interagente, né? Porque tem a ver com essa corresponsabilidade, né? Que é uma relação de mesmo nível e uma relação de troca onde o terapeuta é um facilitador, como o Roberto trouxe aqui de novo, né? É bem importante isso, porque isso empodera, isso gera transformação e gera autonomia, né? Que acho que o mais importante e o grande problema, talvez, da saúde, né, um dos grandes problemas, seja não gerar autonomia. A pessoa fica dependente do medicamento, ou fica dependente da intervenção, ou fica dependente, né, daquela prática. E será que ela tem condição de, sozinha, daqui a um tempo, andar com as próprias pernas, né, de se reequilibrar de verdade, de se reestabelecer, né? Em muitos casos, né, poderiam caminhar nesse sentido e não caminham, né, porque a visão, às vezes, é muito focada no problema, na doença ou no sintoma, né? O sintoma é só a casquinha do ovo, vamos dizer assim, é só a superfície, né? E a naturologia também pode atender crianças? Atende crianças, atende idosos, né? O naturólogo, ele não tem uma formação especializada em partes, né, em assim, disciplinas. Cada naturólogo vai ter uma condição assim, de trabalho mais, às vezes mais focada na criança, às vezes mais focada em idoso, mas tem naturólogos que atendem todas as idades, né? Então, mais ligado à terceira, quarta idade, ou ligado à infância. Então, cada naturólogo vai ter um tom mais de trabalho. Assim. Eu trabalho muito com adolescentes, com adultos, idosos, né? Bem difícil trabalhar com criança, mas em geral é mais adolescentes e adultos. Uhum. E hoje atualmente eu tenho ouvido muitos idosos reclamarem que recebem pouquíssimas visitas de filhos, netos, outros parentes. Aliás, ontem me contaram uma história interessante também. Uns pais resolveram levar os filhos para visitar os avós. Então levaram, eram 12 a 15 crianças e adolescentes que foram visitar os avós. E houve uma foto que mostrava os avós sentados de um lado, as crianças e adolescentes sentadas em sofás do outro lado, só que as crianças e adolescentes estavam com o celular na mão, mandando mensagens, vendo, sei lá, fazendo o quê, e ninguém conversando com os avós. Eu acho que celular cria bastante besterol na cabeça de adolescentes, e eu vejo até muitos idosos só querendo se comunicar com o celular. E eu já vi também, não consigo entender, né? Duas, três pessoas num restaurante, numa mesa, almoçando ou jantando, e só mexendo no celular. E eu acho que isso aí não é a tecnologia, ninguém pode ser escravo da tecnologia que vai ter vários problemas. Eu já vi alguns artigos científicos dizendo que pessoas viciadas em tecnologias como celulares e computadores, muitos têm problema de insônia e muitos têm problemas cerebrais porque estão usando menos o cérebro. E se a gente usa menos o nosso cérebro, a inteligência não se desenvolve nem se mantém, porque cérebro é parte do nosso corpo. Se a gente não usa uma parte do nosso corpo, a gente vai sentir bastante problema, né? Então eu acho interessante também que tenha atendimentos para idosos e também meditação aí. O Fernando Binhardi fazia um trabalho bem interessante para idosos há um tempo atrás, não sei se ainda existe isso, que tinha
práticas artísticas, práticas corporais e depois meditação. E eu achei muito interessante, os idosos, os que conheciam música, tocavam algum instrumento, podiam tocar, aí os outros cantavam. Era uma coisa muito interessante, práticas corporais, de acordo com a possibilidade dos idosos, e depois meditação. E aí a naturologia, e trabalhando também com meditação, também pode ser bastante útil para os idosos, né, Caio? Bastante, né? A gente vive um contexto social onde as pessoas não valorizam o papel do idoso, que é o papel de desenvolver e de exercer a sabedoria, né? Então, o idoso ele fica preso numa demanda por vitalidade, né? Então, as pessoas valorizam muito produção, valorizam muito a vitalidade. Ninguém quer envelhecer, né? Então, a mídia vende soluções mágicas, estéticas e etc., né? Então, tudo isso tem a ver com o nosso contexto social, né? O meu mestrado, por exemplo, foi com mulheres na perimenopausa, né? Próximas ao período da menopausa. E é interessante que os estudos mostram que esse negócio que a gente chama de climatério, né, essa síndrome do climatério, cheia de questões específicas que as mulheres sofrem, etc., isso não existe em todas as culturas. Existem culturas que têm climatério e culturas que não têm climatério, né? Por quê? Porque provavelmente existem vários fatores sociais, né, comportamentais, que estão associados a esse período, né? Então, isso se estende ao processo do idoso, né? Nossa cultura não valoriza o idoso, né? Não respeita o idoso pela sua sabedoria, né? Pela experiência de vida que tem, né? E ele fica sem papel, né? Por isso que a meditação é um componente essencial, porque reconecta, né? Porque dá para o idoso uma neutralidade para lidar com essa demanda ou essa pressão social, né? Que é contra a corrente que eles estão, né? Eles estão num papel onde a vitalidade vai caindo, né? E eles precisam assumir a missão da sabedoria, como diz o Fernando, né? Acho bem bonito essa perspectiva, né? E é bem isso que a gente vive, né? E o adolescente está seguindo a mesma tendência, né, de não exercitar a demanda da fase de vida que eles têm, né? Eles têm, em vez de exercitar o contato social, as relações, etc., eles ficam reclusos na tecnologia, né? E essa reclusão gera uma alienação, né? Gera uma sobrecarga cognitiva que esgota, né? A gente nunca teve tantas questões de estresse, questões emocionais, psicológicas, como a gente tem nos dias de hoje, né? Um esgotamento pelo excesso de informação, né? O cérebro ele começa a trabalhar muito mal, né? O que os estudos de meditação vêm mostrando é isso, né? O processo meditativo, que é um processo silencioso, né? Que é um processo de foco e atenção no presente, de esvaziar os pensamentos, né? De estar no presente, aumenta muito o desempenho do cérebro, né? Faz com que todas as funções funcionem melhor, né? Então é isso que a gente precisa olhar, né? Será que esse excesso de informação e de estímulo é benéfico? Não, não é. Esse excesso de informação e estímulo está gerando uma alienação, um distanciamento, um adoecimento que a gente precisa atender, né? Então, repete os teus contatos, telefone e e-mail, Caio, para as pessoas que quiserem poder lembrar de entrar em contato com você. Tá. Então, o telefone é 994563022 e o e-mail é caiofabio1@gmail.com. O 1 é com número, né? É numeral, isso. E se vocês quiserem informações sobre a próxima edição do Jornal Alternativo Impresso, ou sobre os espaços que eu falei aqui, que também tem atendimentos ambulatoriais gratuitos, vocês podem telefonar para o jornal. O telefone é 11, né? Aqui de São Paulo, 3063 1115. E o e-mail é j.alternativo@ol.com.br. Muito obrigado, Caio. Estamos encerrando mais uma audição do Jornal Alternativo aqui na Pax Universal, e novamente eu falo para vocês, espectadores e espectadoras, virem participar de várias atividades que tem aqui na Pax, que são muito, muito interessantes.
Muito obrigado, espectadores e espectadoras, e até a próxima semana, que também teremos, logo aí, brevemente, ou na próxima semana ou na outra, nós estaremos aqui entrevistando o Dr. Fernando Binhardi. Obrigado e boa semana para todos vocês.